Bom, pessoal, aqui nós vamos tratar da segunda lei de Newton, tá certo? A ilustraçãozinha aqui já vem trazendo a equação bem famosa que talvez alguns já viram, né? Que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então a gente vai só aplicar essa equaçãozinha aqui para definir um pouco essa segunda lei, tá certo? Isso aqui é um termo, digamos assim, um pouco mais sofisticado do que é a segunda lei de Newton, né? Que diz que uma força resultante, que F é a força resultante de todas as forças que atuam em um corpo. Este deve ter uma aceleração proporcional a F, isto é, ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que esse símbolozinho que tem em cima do F e do A representa o quê? Um vetor, tá certo? Então, a força é um ente vetorial, a aceleração também é um ente vetorial. Só lembrando, o que é que isso quer dizer? Que a força tem uma direção, um sentido e uma intensidade, a aceleração também tem uma direção, um sentido e uma intensidade, tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente definir aqui as unidades de força, então a força é dada em newtons, meio óbvio, né? Isso é um N maiúsculo, tá certo? A massa é em quilogramas e a aceleração a gente trabalha em metros por segundo ao quadrado. Estamos trabalhando aqui com Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Pois bem, vamos ser bem diretos hoje aqui. No exemplo 1, ele vai citar o seguinte: ó, um bloco de massa 6 kg é puxado sobre uma mesa perfeitamente lisa. Certo? Por que estamos falando perfeitamente lisa? Porque a gente sabe que qualquer superfície existe atrito, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, nessas simulações iniciais, a gente vai considerar que não existe atrito apenas para a gente definir um pouco melhor essa equação, tá certo? Então, ó, ele afirma que um dinamômetro, pessoal, ele é como se fosse aquelas balançazinhas. Hoje em dia é bem mais difícil você ver, mas é uma balança de mola, tá certo? Uma balançazinha de mola. Então, esse dinamômetro tá fazendo essa força aqui, ó, de 3 newtons, tá certo? Puxando essa massa de 6 quilogramas. E a direção e o sentido que a aceleração vai tomar é o mesmo da força que é aplicado sobre ela, tá certo? Então, ele quer saber qual é a intensidade dessa aceleração. Então, a nossa equação é esta: ó, força é massa vezes aceleração. Quem é a força? 3 newtons, a massa é 6 vezes a aceleração que queremos descobrir. Fazemos uma divisão aqui, então nosso resultado é 0,5, tá certo? 3 dividido aqui por 6, resultado 0,5. Simples, né? Pois bem. Nesse exemplo 2, ele afirma o seguinte: ó, um corpo de massa 2 kg tem movimento retilíneo com aceleração cujo módulo é 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é a intensidade da resultante das forças que atuam no corpo? Então aqui ele quer saber apenas a força, tá certo? Então, de novo, a força é massa vezes a aceleração. A massa é 2, a aceleração vai ser 3, tá certo? Então, a força aplicada sobre ele é 6 newtons, certo? Então, estamos vendo aqui a introdução, é uma coisa bem diretazinha e bem simples, tá certo? Esse aqui a gente vai esticar um pouco mais a baladeira, né? Digamos assim. Ó, aqui ele vai afirmar que um bloco de massa 4 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. A partir do instante t igual a zero, aplica-se ao bloco uma força horizontal cuja intensidade é 12 newtons. Ou seja, você tem um bloco, tá certo? Deixa eu ver se eu fiz o desenho aqui, eu pensei que tinha feito. Você tem um bloco, um blocozinho parecido com este aqui, tá certo? Aí ele aplica uma força de 12 newtons, tá certo? E ele quer saber, no item A, a aceleração. Então, ó, no item a aceleração é só aplicar força, que é o 12 newtons, a massa que é 4, ele quer saber a aceleração. Então, ó, só dividir, igual a gente fez na questão anterior, a aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado, tá certo? No item B, ele quer saber qual é a velocidade do bloco no instante t igual a 5 segundos, certo? Então, ó, o que isso quer dizer? Que ele vai sair, o bloco ele vai sair de uma parte inicial e ele vai se deslocar
com a aceleração e 5 segundos depois ele quer saber qual é a velocidade. Então, ó, é só usar aquela equaçãozinha que a gente já tinha visto lá no começo do ano. Ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais AT, tá certo? Que é a equação da aceleração do movimento horário, tá certo? A equação horária da velocidade. Então, a velocidade final que ele quer saber, a velocidade inicial é zero. Por que é zero? Porque ele não estava parado. Então, se ele está parado inicialmente, a velocidade é zero, tá certo? A aceleração, nós acabamos de descobrir que é 3. E o tempo citado na questão no item B é 5. Então, 3 vezes 5 aqui, ó, 15 metros por segundo é a velocidade dele 5 segundos depois, tá certo? No item C, ele vai lá e pergunta qual é a distância percorrida pelo bloco desde o instante inicial até o instante 5 segundos. Então, ele quer saber, ó, daquele momento que ele estava parado até 5 segundos depois que ele estava com aquela velocidade de 15 metros por segundo, ele quer saber qual é o espaço que ele percorreu. Então, a gente pode usar essa equação aqui, ó. É aquela terceira equação que a gente viu, né? Basicamente, pessoal, a gente tem aquelas 3 equações básicas, que é essa aqui, a equação horária da velocidade, a equação horária dos espaços, que é essa aqui, e tinha a equação de Torricelli. Então, ó, aqui, espaço final, espaço inicial, velocidade inicial, tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2, tá certo? Então, ó, se você souber essa equação aqui, essa aqui e a equação de Torricelli, você sabe toda a cinemática que precisa para fazer qualquer vestibular ou qualquer Enem, basicamente essas 3 equações aí envolvendo a aceleração, certo? Então, ó, inicialmente ele estava parado, é zero. Inicialmente ele estava parado, a velocidade também é zero, tá certo? Então, ó, a aceleração nós descobrimos no item A, o tempo que ele cita é 5 segundos, ao quadrado, faz as contas. Então, ó, isso aqui, lógico, dá em nada, né? Então, 3 vezes 5 ao quadrado é 25, né? Porque é 5 vezes 5, que dá 25. Aí, 3 vezes 25 vai dar 75, dividido por 2, 37,5 metros. Então, é o espaço que ele andou nesse período aí, tá certo? Muito bem. Aí, pessoal, nós temos aqui, deixa eu ver aqui quantos, eu botei 3 questões aqui para vocês tentarem fazer. Ó, nessa primeira aqui, vocês vão fazer o seguinte, ó. Lembrem que a gente fez soma de vetores, tá certo? Então, ó, aqui, por exemplo, você tem o F1 e F2. Os dois estão na mesma direção e mesmo sentido. Então, o que é que você vai fazer antes de usar aquela equação da força? Você vai somar isso aqui, ó, 20 mais 12, né? Os dois estão na mesma direção e mesmo sentido, soma. Aí aplica na equação para descobrir a aceleração. No item B, ó, os dois estão com mesma direção, ó, estão na horizontal, mas estão com sentidos opostos. Então, você vai subtrair, tá certo? Vai ser 20 menos 12, certo? Subtrai o maior menos o menor, simplesmente, já que está em módulo. Então, aplica a subtração na equação, tá certo? Aqui, ó, é uma questãozinha simples, não precisa nem... muito parecido com essas que eu acabei de explicar. Essa terceira também, tá certo? Aliás, essa terceira é parecida com essa questão primeira aqui. Mas vai ficar aí o desafio para vocês tentarem fazer. Lógico, a resolução dessas questões eu também vou fazer e vou postar para vocês aqui essa semana ainda, tá certo? Pois tá bom. Valeu, pessoal.